Eu já devo ter te contado essa história, hein? A minha bisavó foi trocada pelo próprio pai por uma carroça de rapadura. Ela foi vendida como uma mercadoria, mas ela recusou o destino que homens decidiram por ela. Ao amanhecer, ela subiu no dorso de um cavalo e fugiu para a liberdade. Décadas depois, em uma fazenda, eu passei por um momento imprevisto. Um cavalo disparou comigo. Em uma situação dessas, o medo ou o pânico seria a reação biológica natural, mas o que eu senti do fundo dos meus ossos até a minha pele foi algo totalmente oposto. Uma sensação ancestral e avassaladora de liberdade, autonomia e felicidade absoluta. Foi ali que eu entendi que aquele sentimento não era novo, ele já habitava em mim. Por que será que a figura da mulher sobre o cavalo evoca tanto poder? Porque o cavalo é, ao longo de toda a história humana, o maior marcador de autonomia e o primeiro grande equalizador de gênero da humanidade? É isso que a gente vai escavar hoje. Durante séculos, a narrativa ocidental nos fez acreditar que as Amazonas eram apenas uma fantasia mitológica, um mito inventado pelos gregos para simbolizar a desordem ou o perigo de uma sociedade sem o domínio masculino. Mas a ciência recente desmentiu essa versão. A osteoarqueologia, a ciência que lê a história escrita nos ossos dos humanos, trouxe provas irrefutáveis ao escavar sepultamentos de 2.500 anos atrás nas estepes. Cerca de 1/3 das sepulturas de guerreiros nômades, citas e sármatas encontrados não eram de homens, eram de mulheres. E o detalhe mais impactante não estava apenas nas pontas de flechas, machados ou armaduras encontradas ao lado delas. Estava no próprio esqueleto. Os ossos dessas mulheres mudaram fisicamente ao longo da vida. Suas pelves e fêmures apresentavam alterações ósseas e marcadores musculares que comprovam anos e anos de equitação contínua, praticada desde a mais tenra infância. O cavalo não era um acessório eventual, ele era a própria extensão do corpo e da identidade daquelas mulheres. Quando uma mulher subia ao cavalo, a vantagem da força física bruta masculina desaparecia no solo. A cavalo, o que importa não é o peso ou a força muscular dos braços, mas o equilíbrio, a simbiose, o centro de gravidade e a coragem. Nas tradições mais antigas, a relação com o universo equestre não se dava apenas sob a lógica da conquista, mas do sagrado e da aliança. Em diversas culturas da antiguidade, a égua era a representação direta da soberania, da fertilidade, da proteção e da transição entre os mundos, como vemos no culto à deusa celta Épona, a única divindade de origem não romana que os próprios soldados de Roma adotaram em seus altares. Outra chave fundamental preservada pelos mitos é o nome Melanippe, que em grego significa literalmente a égua negra. Historiadores e pesquisadores apontam que Melanippe provavelmente não era apenas um nome próprio, mas um nome-função, um título ou arquétipo assumido por sacerdotisas e líderes de linhagens femininas que dominavam a arte da montaria, o conhecimento do território e a preservação da própria autonomia. E aqui está o detalhe mais impactante revelado pela arqueologia. O cavalo não era tratado como um mero animal de carga ou instrumento de transporte. Ele era reconhecido como um verdadeiro guerreiro. Nas tumbas das estepes, esses cavalos eram enterrados junto com as mulheres, vestidos e enfeitados com ornamentos de ouro, rédeas trabalhadas e mantas régias, exatamente com o mesmo rigor, riqueza e honra dedicados às próprias guerreiras. Não era uma relação de domínio, era uma aliança de alma, de combate e de vida eterna. Separar a mulher do cavalo ao longo da história foi a estratégia perfeita para desarmar a sua força, restringir o seu espaço e acorrentá-la ao ambiente doméstico. A libertação que o cavalo proporciona não é apenas histórica ou cultural, ela é profundamente biológica, neurológica e frequencial. A ciência moderna e a ecoterapia explicam o que nosso corpo já sabe há milênios. Ao caminhar, o cavalo transmite para a pelve humana um movimento tridimensional, para cima e para baixo, para frente e para trás, para os lados, que replica de forma quase idêntica o padrão exato da marcha humana. Quando a mulher monta, seu cérebro recebe estímulos de reequilíbrio que reorganizam o sistema nervoso. Mas o nível mais profundo dessa aliança vai muito além da montaria. Ao longo dos tempos e em práticas terapêuticas avançadas, vemos mulheres trabalhando lado a lado com cavalos como verdadeiros guias da leitura frequencial,
Por serem animais altamente sensíveis ao biocampo eletromagnético, os cavalos atuam como bioespelhos vivos. Eles captam o ritmo cardíaco, a tensão muscular, o medo e as incoerências sutis que a pessoa tenta esconder. Nessa simbiose entre a intuição feminina e a percepção do cavalo, é possível diagnosticar com precisão cirúrgica os pontos frequenciais que estão desalinhados, bloqueados ou precisando de reajuste em uma pessoa. O cavalo lê o biocampo e a mulher traduz a linguagem do animal. Ele não responde a discursos mentais nem a disfarces egóicos. Ele exige e devolve coerência absoluta. Foi essa precisão e esse estado de presença que deram à minha bisavó a força visceral para escapar do seu cativeiro. E foi exatamente isso que disparou nos meus ossos quando aquele cavalo correu pela fazenda. Quando uma mulher sobe no cavalo e assume as rédeas, ela não está apenas se movendo pelo espaço, ela está retomando o controle da sua própria marcha e do seu próprio destino. Da coragem da minha bisavó, as guerreiras das estepes, a história das mulheres que vieram antes de nós continua sendo contada sobre o dorso de um cavalo. E se essa história ressoou com você, acompanhe os próximos episódios. Conta pra mim qual é a cerca da sua vida que você sente que precisa montar no seu cavalo e disparar ainda hoje. Compartilhe esse vídeo com mulheres que precisam lembrar a própria força. Ela sempre esteve com a gente. Até o próximo episódio.